Tu já reparou que a ficção tem um problema sério com pais? O Naruto é órfão, o Luffy praticamente não conhece o pai, o Peter Parker é órfão, o Batman é órfão, o Superman perdeu o planeta inteiro dele e o Edward Elric tem um pai que sumiu. Agora repara noutra coisa. Apesar disso, ou talvez por causa disso, os animes e os quadrinhos criaram as figuras paternas mais bonitas que a gente conhece na ficção. E hoje é sobre isso. Oi, eu sou a Cassie e esse é o Estante Pop. Aqui a gente fala de livros, quadrinhos, mangás e cultura pop. Se tu é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e já deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve e ativa o sininho, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente. Se tu conhece alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, já compartilha com essa pessoa também. Estamos perto do Dia dos Pais e eu separei 4 tipos de pais que aparecem o tempo todo na ficção geek. A gente vai começar pelo mais comum de todos. Primeiro a gente fala do pai que não está lá. E olha, isso não é coincidência ou falta de criatividade. Na verdade, existe uma razão narrativa para isso, e é muito mais antiga que os quadrinhos. Isso existe na literatura desde sempre, desde os mitos gregos. A gente encontra nos contos de fada, nas histórias populares. Charles Dickens coloca isso com Oliver Twist, David Copperfield. E por que isso acontece? O motivo é prático. Um personagem com pai presente tem um limite, precisa dar conta da sua vida para alguém, tem que voltar para casa, mas também tem uma pessoa para resolver os seus problemas. Tirando o pai da jogada, o personagem fica livre para ir atrás da aventura e, mais importante na narrativa, ele é obrigado a construir sozinho a sua própria conduta moral. Quando o Naruto, o Luffy, Peter Parker e tantos outros personagens crescem sem o pai ou sob cuidados de outras pessoas, é como se a história dissesse: vai, se resolve, cria a tua história. A ausência do pai se torna uma parte importante para fazer a história acontecer. O segundo tipo é o pai que convive pouco tempo com o filho, mas deixa uma frase, uma mensagem que vai organizar a vida inteira dessa pessoa. Em Vinland Saga, o Thor é um guerreiro lendário que abandona a guerra para criar sua família em uma aldeia isolada. E ele fala pro filho dele, o Thorfinn, a seguinte frase: "Você não tem inimigos." Você não tem inimigos. Ninguém tem. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. O Thor morre cedo na história e depois os volumes todos do mangá são, na verdade, as décadas do filho dele tentando entender essa mensagem que o pai dele deixou. Do lado dos quadrinhos, eu vou mencionar 2 exemplos que fazem a mesma coisa. Um é o Jonathan Kent, que criou um Superman, um personagem todo poderoso numa fazenda, ensinando decência humana básica. Por outro lado, nós temos na Marvel o tio Ben, que apesar de não ser o pai biológico, é a figura paterna do Peter Parker, que ensinou para ele que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, toda essa história que a gente conhece, e isso marcou a carreira toda desses heróis. O padrão é o mesmo nos 3. O pai não precisa estar presente para continuar educando. O que ficou foi o princípio. E isso é muito humano. A gente, quando pensa na nossa família, pensando em uma família com o pai presente, nós não lembramos de tudo que eles disseram e a gente discorda de muita coisa também, mas o que fica na gente é aquela essência, coisas que os pais fizeram e marcaram. O terceiro tipo, que infelizmente a gente também encontra na nossa realidade, é o pai que falha. Edward, I didn't think... That felt good. Fullmetal Alchemist tem o Van Hohenheim, que sumiu por anos, deixou os filhos pequenos com a mãe e os meninos cresceram odiando ele. Então a série não volta atrás disso, deixa que o ódio seja legítimo, que faça sentido, e só depois de muito tempo mostra um pouco desse outro lado da história. Hunter x Hunter também faz isso com o Ging, que abandonou o filho para caçar uma aventura, e a série deixa bem claro que isso não é uma virtude. E do lado dos quadrinhos nós temos o Omni-Man,
de Invencível, que é uma história de inicia ali o pai perfeito, super-herói, mas quando vê o filho descobre que o pai não era quem ele pensava que na verdade é bem problemático, então existe esse desapontamento do personagem com o próprio pai por descobrir que ele não é uma pessoa boa. O que eu acho interessante nesse tipo é que às vezes a ficção costuma colocar os pais como criaturas perfeitas ou então como vilões totais, mas esses personagens, eles ficam um pouco no meio, sabe? Não justificando as coisas ruins que eles fizeram, mas mostram que são pessoas, e pessoas fazem coisas erradas, pessoas vão traumatizar, vão fazer coisas ruins, mas às vezes vão ter aqueles momentos iluminados de bondade. Então a gente vê até ali na questão do Omni-Man, por exemplo, ele era um pai bom, ele cuidava do seu filho, mas na verdade ele era um super-herói, um personagem horroroso pra todo mundo. Do you really think you can stop me? Então, até que ponto a gente consegue entender isso? Eu acho muito interessante porque mostra que as pessoas são cinza. Não é 8 ou 80. E aí chega o quarto tipo, que é um dos que eu mais gosto, que é o pai que não é pai. Começando pelo Barba Branca, de One Piece, que é um pirata gigantesco, muito poderoso, e ele junta com ele uma tripulação de desajustados, pessoas com seus próprios traumas, seus problemas, e chama todo mundo de filho. E não é só um apelido carinhoso, é a estrutura ali do personagem. Ele realmente acredita que a família são as pessoas que estão com a gente, não é só pelo sobrenome. Tem uma coisa que eu sempre quis na vida. Opa, e o que é? Me fala aí. Uma família. Tem o Mace Hughes, de Fullmetal Alchemist, que também é o pai biológico da filha dele, mas ele cuida dos protagonistas de um jeito que ninguém mais cuida. Tem o Alfred, do Batman, que criou o Bruce Wayne desde pequeno, depois do que aconteceu com os pais dele, e é o único personagem ali que fala com ele como um adulto que fala com o seu filho teimoso, sabe? Ele não se coloca numa posição de simplesmente o empregado, o mordomo. Não, é de igual para igual, ele fala. E o Bruce Wayne ouve, sabe que aquele personagem tá ali, aquela pessoa tá ali pra cuidar dele. E pra encerrar essa lista tem o tio Hiro, de Avatar, que perdeu o filho e decidiu acompanhar o sobrinho rabugento na própria jornada. Ele é paciente, ele tem esse carinho com o sobrinho, então ele demonstra toda essa coisa bem da paternidade mesmo. E aí a gente pode pensar, o que tantos desses personagens têm em comum? É que eles não são os pais biológicos, eles escolheram estar ali. E reforce que o Barba Branca fala de que família é o que a gente escolhe ser família, onde a gente escolhe estar. Então, fechando, a ficção geek é cheia de pais ausentes, mas também é onde aparece a paternidade de um jeito muito amplo. Aqueles que escolhem estar presentes, aqueles que querem cuidar daquelas pessoas porque viveram os seus próprios traumas, e essa paternidade que às vezes surge de onde não se esperava. E feliz Dia dos Pais para quem é pai, para quem tem, para quem sente falta e para quem encontrou essa figura paterna em outro lugar. Deixa nos comentários qual a figura paterna da ficção que mais te chama atenção, o que tu mais se encanta nesses personagens. Por hoje é isso, muito obrigada por assistir até aqui, deixa o teu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!